Michael Masi acabou se ausentando da Fórmula 1 em um comunicado emitido pela categoria. E muitas outras coisas serão sim interferidas, serão modificadas por conta de algumas decisões tomadas pela categoria nesses últimos dias. Inclusive a troca do diretor de corridas, um sistema parecido com o do VAR e outras proibições importantes entre as equipes e a própria direção da Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a gente está percebendo que a gente está num esquema diferente, né? Algo muito mais tranquilo aqui no Hora do Piloto, porque é uma notícia um pouco mais rápida, uma notícia que eu preciso soltar mais rapidamente para vocês saberem exatamente o que aconteceu e eu não posso deixar de comunicar aos fãs do esporte, aos fãs da Fórmula 1, uma notícia tão importante quanto a saída do Michael Masi da categoria. Espero que vocês gostem desse novo modelo de vídeo, algo muito mais, como é que eu posso dizer, espontâneo que eu vou trazer aqui para vocês, mas que eu espero que vocês curtam bastante. Mas o que é isso? O que aconteceu realmente com relação à saída de Masi da categoria? Na verdade, isso já vem sendo falado desde o ano passado, ao final ali do GP de Abu Dhabi de 2021. Quando Michael Masi acabou fazendo ali algumas situações no mínimo duvidosas e que fizeram com que diversas pessoas falassem, inclusive, que a questão de Lewis Hamilton ter perdido o campeonato mundial do ano passado foi em decorrência justamente desses erros de Masi em 2021 e especificamente lá no GP de Abu Dhabi. Por conta de reclamações de fãs e até mesmo da própria Mercedes, acabou que a FIA iniciou uma investigação para entender se realmente faria ou não sentido acabar tirando o Masi ali como diretor de provas. Essa investigação acabou terminando hoje, no meio ali da apresentação do novo carro da Ferrari para esse ano de 2022. E acaba que realmente o que aconteceu foi que Masi acabou saindo mesmo da categoria, não deve continuar na Fórmula 1, pelo menos não como diretor de corridas. Ele deve sim mudar o carro na Fórmula 1 para esse ano de 2022. Para quem não conhece, Michael Masi é esse rapaz aí ó, que eu estou colocando na tela. Ele foi o diretor de corridas nos últimos 3 anos, desde o falecimento ali de Charles Whiting, que realmente é um cara que todo mundo gostava muito, um cara que todo mundo admirava demais e realmente ele era uma grande estrela do esporte, vamos dizer assim, um cara que realmente fez da Fórmula 1 algo que ela é hoje, uma categoria que segue as regras, sempre à risca, que tenta manter ali um certo equilíbrio entre os competidores da categoria. Charles Whiting foi realmente muito importante para isso tudo. E acabou que nunca, pelo menos eu nunca ouvi falar de ninguém reclamar desse diretor de corridas, do Whiting. Apesar disso, Michael Masi entrou no lugar de Whiting e acabou realmente tendo algumas posturas de pulso não tão firme e que não agradou de forma alguma a maioria das equipes da Fórmula 1 de uma forma geral. Erra quem pensa que só a Mercedes sentiu a falta de Charles Whiting. Na verdade, o Red Bull também se sentiu prejudicado em diversos momentos, Ferrari, McLaren, basicamente todas as equipes reclamaram de algum tipo de exigência que Michael Masi fazia ou algum tipo de postura que esse novo diretor de provas tinha na Fórmula 1. A maioria das equipes reclamaram dessa situação. E é justamente por conta disso que a categoria resolveu mudar o diretor de corridas, que vai ser o Eduardo Freitas, tá aí a imagem dele também. Ele que é um cara que é diretor de corridas lá na WEC, ou seja, é um campeonato mundial também, e ele vai ali estar junto do Niels Wittich, que também tem um cargo ali, o mesmo cargo na DTM. Eles vão ser orientados, inclusive, pelo ex-assistente do Charles Whiting, Herbie Blash, que realmente é um cara
que por ter ficado ali com o Charles Whiting, já fala muito sobre o seu currículo, né, galera? Então, assim, aparentemente a intenção da Fórmula 1 com todas essas mudanças é justamente trazer esse espírito de Whiting, algo muito mais firme, pulso muito mais firme para a Fórmula 1 atual, de modo que as regras do regulamento sejam seguidas à risca. A gente percebeu em diversos momentos, mas nos anos anteriores, aí, 2019, 20 e 21, com certa dificuldade em cumprir as regras da Fórmula 1 à risca como elas deveriam realmente ser cumpridas. E a intenção agora é que com esses novos diretores de prova, esse novo corpo técnico, essas regras sejam realmente cumpridas à risca. E outra coisa que Ben Sualen falou ali sobre essas questões aí foi também sobre o VAR, mas ele também disse sobre esses novos aí comissários de prova. Olha o que ele disse sobre essa questão, antes da gente começar a falar sobre o VAR. Uma nova equipe de gerenciamento de corrida será colocada em Barcelona para as sessões em testes de pré-temporada. Neil Wittich e Eduardo Freitas servirão alternadamente como diretores de corrida, com a assistência do conselheiro sênior permanente Herbie Blash. A gente pode perceber, né, que Herbie Blash não é um diretor de corridas propriamente dito, nem mesmo nesse novo sistema da Fórmula 1. Ele é um tipo de conselheiro mesmo da categoria de uma forma geral, o que já é um grande progresso para a Fórmula 1 de uma forma geral. A gente já sabe que é muito provável que Herbie Blash traga mesmo o estilo ali de Charles Whiting novamente para esses próximos anos da categoria. Já sobre o VAR, acaba que o presidente da FIA também falou sobre essa situação e, segundo ele, vai ser algo bem parecido com o que é utilizado no futebol nos dias de hoje. Isso significa basicamente que vai ter uma sala virtual em cada um dos GPs a partir desse ano de 2022. Uma sala virtual que vai conter ali diversos possíveis comissários que vão analisar situações polêmicas nos GPs da Fórmula 1. Situação essa que serve justamente na intenção de priorizar situações específicas e acabar fazendo com que o regulamento seja seguido à risca nesses próximos anos da categoria. Olha também o que o Ben Sualen falou sobre essa situação. Em primeiro lugar, para auxiliar o diretor no processo de tomada de decisão, será criada uma sala virtual de controle de corrida. Olha só. Assim como o árbitro assistente de vídeo, o VAR no futebol, ele será posicionado em um dos escritórios da FIA fora do circuito, em conexão em tempo real com os comissários. Ajudará a aplicar os regulamentos esportivos usando as ferramentas tecnológicas mais modernas. Bem bacana, né, galera? Aparentemente, a intenção de Ben Sualen é justamente não permitir que situações como aconteceu lá em Abu Dhabi aconteçam novamente na Fórmula 1. Com ferramentas mais tecnológicas, um corpo de comissários um pouco maior, acaba que isso tudo com toda certeza vai ajudar que situações polêmicas estejam sendo resolvidas dentro da pista no momento da corrida e, se não for possível, pelo menos o regulamento seja utilizado de uma forma completamente correta. Mas ainda existe algum tipo de problema, né, nesse sistema, né? A gente sabe que grande parte dos problemas que aconteceram nos anos anteriores ali, principalmente lá no GP de Abu Dhabi, que eu acho que foi o ponto mais alto aí dessa negligência da FIA, de certa forma, com as regras ali, o regulamento, acabou sendo porque as equipes tinham livre acesso pelo rádio ao diretor de corridas, naquela época, Michael Masi. Isso significa que a Red Bull pressionava Michael Masi a todo momento, a Mercedes pressionava e esses rádios eram expostos para todo o público. Isso significa basicamente uma coisa: Michael Masi acabava ficando exposto ao público e tinha que seguir de certa forma o seu coração, o que ele sentia no momento, o que ele achava que era correto e muitas vezes de uma forma que ele não estava no seu melhor momento emocionalmente, por conta das pressões das equipes e até mesmo do público da Fórmula 1. Agora isso vai mudar também.
vai ser proibido tanto a emissão desses rádios, quanto também rádios que não tenham sido permitidos ali pelo corpo da direção de prova. Significa que as equipes só poderão falar com os comissários no momento em que eles permitirem esses rádios iniciarem ali de certa forma. Ou seja, não pode haver pressão sobre os comissários de prova sem que as equipes sejam permitidas a conversar com eles a partir desse ano de 2022. E com isso acaba terminando, pelo menos na minha opinião, todos esses problemas que a Fórmula 1 vem tendo com seus comissários e nos últimos anos por conta de tudo que tem acontecido. Olha que o presidente da FIA também falou justamente sobre essa situação específica. Em segundo lugar, as comunicações diretas de rádio, atualmente transmitidas ao vivo por todas as TVs, serão removidas para proteger o diretor de provas de qualquer pressão e permitir que ele tome decisões pacificamente. É bem bacana, né? Perceber isso tudo, essa importância, né, que a FIA tem dado ao diretor de provas, a forma como as provas vêm andando de certa forma. E isso é realmente muito importante para manter a equidade nas corridas e, inclusive, acabar mantendo tudo muito justo para que nos próximos anos da Fórmula 1 nós não tenhamos problemas como nós tivemos nesse ano de 2021. E acaba que isso transforma a categoria novamente em algo mais parecido com os anos de Charles Whiting, já que os diretores de prova não precisarão sentir tanta pressão numa tomada de decisão, poderão recorrer a alguns processos parecidos com o VAR do futebol e outras situações muito interessantes a partir desse ano de 2022. E a FIA acaba que com esse comunicado e essas decisões tomadas nos mostra que o que aconteceu em Abu Dhabi realmente foi fora do regulamento. Não significa que Verstappen não deveria vencer a corrida, não significa que ele fez algo de errado, mas significa basicamente que Michael Masi se equivocou na forma como ele começou a corrida nas últimas voltas do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Enfim, o que você achou disso tudo? Você gostou mesmo da substituição de Michael Masi pelos outros dois comissários ali de prova e até mesmo o conselheiro ali, que já era conselheiro na época de Charles Whiting? Você gostou dessa nova técnica ali da Fórmula 1 de manter a equidade entre as equipes e entre os pilotos? O que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e, além disso, não esquece de deixar o seu joinha. Na minha opinião, é basicamente a melhor coisa que a FIA poderia fazer. Charles Whiting realmente é um comissário de prova que passou por situações muito difíceis, mas que isso, na minha opinião, não justificaria o que já aconteceu nos últimos anos da categoria. A melhor coisa que eles poderiam fazer é colocar comissários de prova muito eficientes, que estão ali na WEC, que estão na DTM, realmente caras muito bons, e o conselheiro antigo ali de Charles Whiting. Melhor coisa que eles poderiam fazer. Mas enfim, como eu já disse, você pode ter uma opinião diferente da minha, inclusive comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, porque assim você ajuda demais esse canal a crescer, é muito importante para nós como Hora do Piloto de uma forma geral. E claro, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo aqui no Hora do Piloto. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!